Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos nesse dia de hoje. Estamos mais uma vez nesse contato, via internet, via redes sociais, porque é uma das maneiras que nós temos hoje justamente de levar justamente a grandeza de Deus justamente na vida de cada um de nós. Porque quando nós não buscamos justamente as verdades de Deus, como deve ser buscada a cada dia, então nós não sabemos qual é a excelência de Deus de maneira nenhuma. Então por isso nós estamos sujeitos a muito tropeço, justamente na vida justamente espiritual. Mas Deus, como é um Deus amoroso, um Deus de misericórdia, Ele não deixa nós desamparados de maneira nenhuma. Por isso que eu creio, eu tenho certeza absoluta, dentro do nosso trabalho na comunidade, que Deus não deixa ele desamparado de maneira nenhuma. Por isso que deu essa oportunidade. Nós estamos ouvindo sempre algo verdadeiro da vida cristã para o nosso dia a dia. E hoje não podia ser diferente de maneira nenhuma. Porque nós temos exemplos na Bíblia, tem pessoas que ficaram maravilhadas quando viram a excelência de Deus, e número de pessoas dentro da Bíblia, e aí nós precisamos justamente descobrir a excelência de Deus. E de uma das pessoas que nós conhecemos, que é muito falado dentro do meio cristão, é justamente Jó. Entendeu? Jó não conhecia a excelência de Deus de maneira nenhuma. Por mais que ele fosse temente a Deus, ele não conhecia a excelência de Deus de maneira nenhuma. Então, por isso que a palavra de Deus resiste lá no próprio livro chamado Jó, no capítulo 42, versos 5 e 6, vocês vão me dar a oportunidade de eu ler aqui com você, para ver o que acontece com ele, o que aconteceu com ele no momento, quando ele conheceu realmente a excelência de Deus. Olha o que diz o texto bíblico, lá em 42, lá no verso 5 e 6, diz o seguinte: com o ouvido meus ouvidos, ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando você observa justamente, tem um conhecimento da excelência de Deus, você vê que nós não somos nada, amada igreja. Nós não somos essa coisa toda que nós apresentamos de maneira nenhuma. Então por isso que muitos irmãos na fé têm sofrido padecido justamente para não conhecer a excelência de Deus. Foi isso que aconteceu com Jó. Quando ele viu a excelência, ele justamente humilhou. Quando ele se humilhou, ele viu quanto ele é iníquo, quanto ele era justamente a pessoa iníquia. Você entendeu? E é então isso que acontece justamente conosco hoje. No dia que a gente não conhece a excelência de Deus, que é revelada através da palavra do Senhor, então por isso que o orgulho prevalece, a soberba prevalece. Então por isso tem muitos conflitos dentro do meio cristão, é justamente por isso. E não só no meio, mas individualmente de cada irmão e irmã, justamente isso, que precisa conhecer a excelência de Deus. Não podemos comparar Deus igualmente a nós, de maneira nenhuma. Deus está longe, seus pensamentos, tudo longe, muito longínquo acima de nós. E você vê justamente a soberba, é justamente na vida cristã, que é o pecado, você vê um querendo ser melhor que o outro, ser mais importante. Por quê? Porque nunca conheceram a excelência de Deus. Então não pode justamente se humilhar, reconhecer o quanto é iníquo, quanto é pecador, o quanto não é nada de maneira nenhuma, como justamente Jó mostra justamente na sua palavra. É isso que nós precisamos entender, amada igreja. Porque sem isso não tem crescimento de maneira nenhuma. Sem isso nós não vencemos nada de maneira nenhuma. Olhe bem o texto, vou repetir. Por isso me abomino e me arrependo no pó e justamente na cinza. Se você levar a palavra de Deus séria, como ela deve ser levada com muita seriedade, com muito temor e tremor, a palavra justamente de Deus, você vai ver como Deus, de um modo sério e verdadeiro, como ele trata o homem. Como ele trata justamente o homem. Eu queria que você examinasse a palavra de Deus. Não dá para ler todo o texto bíblico, mas eu vou deixar essas referências para você que tem desejo de crescer, de vencer, tem desejo de sair justamente dessas condições
superficiais do Evangelho que tem dado, e justamente ir longe, e justamente em busca do conhecimento do Senhor. Eu vou dar um texto bíblico para você ler, para ver como é que Deus trata justamente o homem, como é que ele faz isso. Lá no capítulo 40 de Isaías, escreve o livro é Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 40, do versículo 12 ao versículo 25, veja como Deus trata as pessoas. Ele trata como gafanhoto, ele trata com inutilidade, ele traz como um grão de pó, um pó que está na balança, no prato da balança, como nada de maneira nenhuma. Você vê diante da excelência, da grandeza, justamente que Deus é. Então, enquanto nós não conhecemos a excelência de Deus, então nós estamos atropelando a nós mesmos e atropelando os demais. É isso que nós precisamos estar atentos e cuidadosos a cada dia, com o ensinamento, com a verdade que você recebe a cada dia. Não estou dizendo que está errado onde você está, mas você é o dever, o compromisso seu justamente é de examinar, porque ninguém está isento de examinar a Escritura, aquilo que houve de maneira nenhuma. Eu dei exemplo, e alguns vídeos anteriores foi gravado aqui, eu dou exemplo, com as mulheres da Berea, na Grécia, entendeu? Um exemplo lá em 1 João 4:1, para examinar se o Espírito é de Deus ou não, para você olhar por vós mesmos, para não perder o inteiro galardão. Então são vários exemplos dentro da palavra de Deus que tem dado, e nós justamente temos se omitido, entendeu? Nós temos se omitido, não tem olhado, não tem nada de maneira nenhuma, e vamos aí caminhando do nosso modo dessa maneira. Mas quando você depara com a excelência de Deus, que você se humilhar, que mostra justamente como nós somos inimigos, você vai se humilhar diante de Deus, como Jó fez, e muitos outros que tiveram conhecimento da excelência de Deus. Porque você está vendo como é que Deus trata nós. Eu dou um exemplo. Lá no profeta Isaías, capítulo 40, do versículo 12 ao versículo 25, ele trata nós como nulidade, inútil, entendeu? Trata nós como grão, como o pó da balança, no cima da balança, como nada, insignificante, que não muda justamente, não dá peso nenhum, entendeu? E como um gafanhoto. Lá nesse texto justamente de Isaías. Então, isso que vai nos ajudar, porque comparado a Deus, eu e você comparado a Deus, de acordo com esse texto aqui no Janá, aí você vai ver um verdadeiro espírito de humildade sobre a sua vida. Aí você vai entender que a humildade, ser humilde de coração, porque somente os humildes de coração é que herdarão o reino de Deus. Não pense que eu frequentando, você frequentando a igreja, nós vamos herdar o reino de Deus. Então precisa ter essas qualidades, esses valores, essas virtudes, justamente no interior de cada um. Então por isso que Jó, ele viu agora, deixa eu repetir aqui, ó, com o ouvido, meus ouvidos, ouvi. Que aí nós estamos ouvindo. Mas agora se vê os meus olhos. Que olhos? Os olhos do entendimento. Porque ninguém nunca viu a Deus. Tem que usar o entendimento, essa compreensão. Então por isso você precisa ir mais a fundo, você precisa mergulhar mais na palavra de Deus. Você não pode ter medo justamente de mergulhar no oceano do Espírito, porque Ele vai conduzir você nessa verdade, porque esse é o propósito de Deus sobre a nossa vida. Então você vai ver com seus olhos, não de ouvir, mas de ver com seus olhos de entendimento. Aí você sabe, como diz a palavra de Deus, você vai saber o que é que você está recebendo, o que você recebeu, está recebendo do Senhor a cada dia. Se não for dessa forma, nós não temos um coração humilde de maneira nenhuma. E nós corremos o risco de perder nossa vitória eterna, que é a nossa salvação. Por isso, amados, desperte, acorde. Entendeu? Esse é um momento importante. Se você está tendo essa oportunidade de ouvir, é justamente esse vídeo, é porque Deus permitiu você ouvir isso. Você podia estar vendo outra coisa neste momento. Então o que você faz? Então Deus está nos acordando, Deus está nos despertando, Deus está nos alertando. Porque quem não quer que você se perca é Deus. É tanto que Ele tirou eu e você do mundo. Se nós não estivéssemos dentro do plano de Deus, se Deus quisesse que nós se perdesse, Ele deixava onde nós estávamos. Mas Ele trouxe para o seio do amor do seu Filho. E nos deu essa vitória grande. Então avance. Procure justamente crescer os seus olhos, o seu entendimento, como diz a palavra de Deus, for iluminado para saber o que nós recebemos de Deus. Somente nós só estamos humildes é quando conhecemos a excelência de Deus. Entendeu? É dessa maneira que nós conhecemos justamente quem somos nós. Porque tem um texto bíblico, na palavra de Deus em Provérbios, lá no capítulo 30,
Agu, ele mostrou justamente quem era ele, o medo, a preocupação, ele mostra justamente tudo isso, entendeu? Ele tinha medo, entendeu? A partir do momento que ele conheceu Deus, ele viu que Agu viu quanto ele era ignorante. Quanto ele é ignorante acerca da excelência de Deus. Então, por isso que eu vou dar um pulinho nesse texto bíblico lá com você, olhando lá no capítulo 30 de Provérbio, do verso 1 ao verso 4. Acompanha comigo agora, vamos acompanhar todos juntos. Cadê o livro de Provérbio? Está aqui, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 4. O que é que diz? Palavra de Agu, filho de Jaque, o oráculo, disse este varão a Etiel, e Etiel a Ucal: na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, e nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu o céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? E quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual o seu nome? Qual o nome de seu filho, se é o que sabes? Agu mostrou quanto ele era ignorante, porque não conhecia a excelência de Deus. Você está vendo, amado de Deus? Amados em Cristo, a gente decora meia dúzia, me perdoe aí, a gente decora meia dúzia de versículos, frequenta a igreja, a gente já sabe de cor, a gente pensa que a gente já tem alguma coisa. Não temos nada. Imagina o tamanho da excelência de Deus. Quando você se coloca, se compara, aí você vê quanto nós somos finitos, quanto nós somos limitados, quanto nós somos desprezíveis. A nossa riqueza está em Deus. Eu costumo sempre comentar isso com meus irmãos na comunidade. Se tirar a vida de Deus de mim e de você, nós não somos nada. Nós somos pior do que aquelas pessoas. Então você está vendo a excelência nós somos hoje dentro disso, de depender, de submeter, sujeitar a cada dia a verdade, a palavra. Nós não podemos ser mais ignorantes no Evangelho de maneira nenhuma. Entendeu? Deus deu capacidade, através do seu Santo Espírito, de nós conhecer Deus profundamente. Deus não põe limite de maneira nenhuma. Então avance nesse conhecimento, entendeu? Rompa com tudo. Se você está parado, desanimado, ore a Deus, Pai, me ajuda, me perdoe. O que será de mim? O Senhor chamou para uma grande obra. Eu estou limitando o Senhor na minha vida, porque eu tenho conhecido superficialmente a Tua palavra, eu tenho ficado ali na superfície da Sua verdade. Isso não me leva a nada de maneira nenhuma. Tenha misericórdia e compaixão, me dê uma chance, uma oportunidade, me perdoa, me lava, purifica o meu coração, para que seja despertado, cheio de desejo, anseio a cada dia pela Tua verdade, pela Tua excelência, pela Tua grandeza. Faz isso com Deus. Você vai ver como Ele vai te capacitar pelo poder do Espírito Santo que derramou sobre você. É isso que eu procuro deixar a mensagem dessa semana para você pensar, refletir, porque esse nosso objetivo justamente é esse, é nos alertar, nos encorajar, é justamente para a grandeza para a qual nós fomos chamados. Nós fomos chamados filho de Deus. Ele que chamou você de filho. Não foi você que chamou ele de pai primeiro. Primeiramente chamou eu e você de filho. Isso que é ser filho de Deus. Pare um pouco e imagine o que é ser filho de Deus. Na riqueza da vida, na riqueza da sua excelência. Aí você vai ver que nós não somos nada. Como diz o texto da Isaías, você vai ler. Você vai ler para você entender e compreender em nome de Jesus Cristo. Nosso objetivo é esse. É que você sai da acomodação, sai da mesmice, entendeu? Daquele marasmo, vida espiritual cansada, está cansado. Não tem ninguém cansado. São renovadas todo dia pelo poder da palavra do Santo Espírito derramado no nosso coração. Amém? Amém? Amém, amados? Então vamos despertar. Eu deixei para você e tenho esperança em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo, que você possa compartilhar isso com o outro. Você pode acessar as redes, convidar seus amigos, porque ninguém está trazendo uma religião. A religião nós estamos cansados, mas não precisamos dessa verdade. Nós precisamos de alimentar a cada dia esse alimento sólido que Deus tem nos dado a cada dia. Essa verdade não é minha, essa é a verdade de Deus.
Não tem palavra minha. Nós estamos vendo a palavra do Senhor. Nós estamos vendo dentro do desenvolvimento para o qual nós fomos chamados e escolhidos. Por isso que a minha esperança em você é muito grande, de você não se perder de maneira nenhuma. Isso me alegra muito, regozija muito meu espírito, saber que você humildemente está submetendo essa voz, a voz de Deus, que vem através da sua palavra, te enriquecer, te fortalecer, que é para você ter uma vida cada dia elevada, uma vida sublime. Nós vamos sair desse nível de mediocridade. O crente não pode ter uma vida medíocre. A vida do crente é uma vida elevada. Nós temos que se projetar para o alto. Veja o que acontece em Brasília. Todo mundo formado, mas tem uma vida medíocre, uma vida mediana. A vida excelente é essa que Deus deu a mim e deu a você gratuitamente. Então se renda ao Senhor, entendeu? Conto com o seu apoio, conto com a sua colaboração, conto com a sua ajuda e vamos estar unidos aí toda semana por enquanto. E vai chegar uma hora, Deus vai preparar, que nós vamos estar mais presentes durante a semana. Fica nessa paz e Deus seja contigo em nome do Senhor Jesus Cristo.